Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Até aí tá bom, olha para cá. Como eu comentei com os irmãos, hoje eu vou começar a expor a carta de Tiago, e é uma carta extremamente prática, vocês vão ver. A ponto de Lutero chamá-la de carta de palha. Talvez um dos motivos porque ele poderia estar esperando por um tratado teológico como Romanos, e Tiago vem e aplica das formas mais diversas possíveis a palavra de Deus no cotidiano da igreja, no cotidiano dos cristãos. E é isso que nós veremos aqui. Lutero, óbvio, teve um entendimento errado em relação a isso. Se nós pudéssemos resumir o que é pregação, poderíamos dizer que pregação é a leitura do texto, é a explicação do texto e é a aplicação do texto. Se você lê o texto, se você interpreta o texto, explica o texto, mas você não aplica, você teve um estudo. Você não teve pregação. A pregação tem esse teor de colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E a carta de Tiago é basicamente isso daí. E por que é importante hoje nós estudarmos ela? Olha, eu tenho quase 20 anos de cristão. E via de regra, os cristãos reformados, assim como nós, eles têm um anseio, de fato, por aprender. Eles querem ler, eles querem estudar, eles querem ter conhecimento a respeito da palavra. Isso é bênção. Isso é bênção, assim deve ser feito. Só que é impressionante como muitos têm uma dificuldade enorme no que tange à aplicação. Eles amam o conhecimento cognitivo, teológico, mas quando você vai aplicar na vida, muitos torcem o nariz, literalmente. Tem muitas dificuldades. Nós vemos que muitos cristãos, assim como nós reformados, e eu falo por experiência própria, é fácil você ver pessoas cristãs que querem aprender, por exemplo, sobre os puritanos. Os puritanos, eles tinham um chamado clube de santidade, homens que tinham a santidade como alvo existencial, a pureza. Mesmo no mundo corrompido ao qual eles viviam, eles buscavam a pureza, e assim deve ser feito também hoje, claro. Só que muitos eles gostam de aprender sobre os puritanos, mas quando você aplica a pureza na vida dele ou na vida dela, eles ficam bravos. Uma vez conversava com algumas pessoas e eu disse isso: olha, vocês amam aprender sobre os puritanos, mas quando eu digo para você, irmão, não deixe a sua esposa usar biquíni na praia, você fica bravo. Porque qual que é a diferença de biquíni para calcinha e sutiã? Apenas material. Aí então, quando nós aplicamos a palavra de Deus na vida da pessoa de forma prática, ficam bravos. A ponto de já me dizerem o seguinte: pastor, quanto a isso, é algo pessoal. Fica comigo. Olha, pelo que eu saiba, a Escritura ela vem justamente para nos mudar, para nos moldar, para transformar o nosso comportamento. Que ora, se você adquire conhecimento, mas não tem mudança nenhuma de vida, para que serve o Evangelho? O Evangelho serve para salvar. Sim, mas a prova da salvação são os frutos, a mudança. E é necessário que haja. Os grandes temas da vida cristã, eles são tratados de forma clara e direta aqui. E a ênfase de Tiago, nós veremos no decorrer dos próximos domingos, se assim o Senhor nos abençoar, é que ele diz assim: olha, é preciso não apenas que você tenha um conhecimento teológico ortodoxo, é de suma importância que a sua vida não se divorcie daquilo que você professa, daquilo que você crê. Você professar com a boca a sua crença, joia, assim deve ser feito. Mas a sua prática, a sua vida diária, não pode ser diferente daquilo que você confessa com a boca. Você deve confessar o que é correto, você deve viver da forma correta. E este era o problema que estava acontecendo aqui nas igrejas, principalmente na igreja primitiva, porque a carta de Tiago é tida como uma das epístolas gerais, ou seja, serve para todos, para todas as igrejas em todos os tempos. E isso também, é claro, um problema da igreja atual. Por isso a importância de estudarmos essa carta. Veremos que o tema dele é basicamente isso, a importância do novo nascimento.
Depois, a importância do crescimento espiritual e da maturidade. Por isso, a importância de aprendermos e praticarmos em nossa vida. E qual que era o contexto aqui dessas pessoas? Elas estavam passando dificuldades enormes. Crentes passando dificuldades. Essas pessoas, eles estavam passando por provações, eles estavam sendo tentados a pecar. Não é isso que acontece conosco? Somos tentados todas as vezes a chutar o balde, e depois, se você chuta o balde, você vai e tem que buscar o balde. Essa é a vida. Eles estavam sendo tentados a pecar, eles estavam sendo humilhados. Muitos desses homens e mulheres estavam sendo roubados pelos mais ricos. Basicamente o que o governo faz com a gente, né? Nos rouba. Outros crentes estavam vivendo de uma forma totalmente mundana, e a quantidade de cristãos fofoqueiros era enorme. Então Tiago vem dizer que é de suma importância que nós venhamos a ter uma prática de vida correta, assim como é correta a nossa ortodoxia. Tiago, ele vai dizer que a raiz do problema, da maioria deles, pelo menos, é a imaturidade cristã. Então, olha a importância de crescermos, de amadurecermos, de aplicarmos a Escritura em nossas vidas, para que sejamos transformados de glória em glória. Eu vou passar aqui 4 princípios para a gente começar essa introdução. O tema da minha mensagem hoje é o cristianismo e as aflições, uma introdução à carta de Tiago. A primeira coisa que nós vemos é o evangelho que transforma. Acompanhe comigo, só o versículo 1 novamente, por favor. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. A primeira pergunta que eu e você devemos fazer é: que Tiago era esse? Quem é ele? Porque existiam 3 Tiagos, 2 apóstolos e o irmão de Jesus Cristo. Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João. Depois tinha Tiago, filho de Alfeu, 2 apóstolos. E um terceiro Tiago, que era o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, filho de Maria e de José. Aqui nós já colocamos, né, uma pedra em cima daquela crença católica de que Maria não teve mais filho. Teve. Eu posso provar para você que eram pelo menos 6. E este era um grande sinal da bênção de Deus sobre alguém. Filhos, quanto mais, melhor. Por que eu posso dizer para você que pelo menos 6 filhos? Põe, por favor, Mateus capítulo 13. Mateus 13, 55, a Escritura diz assim, aqui os fariseus reclamando de Jesus. Não é este o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? Para sermos bem benignos, vamos colocar todas as suas irmãs, pelo menos 2. Plural? Senão falaria, né? A sua irmã. Sendo bem benigno, pelo menos 2 mulheres. Ou seja, contabilizamos aí 4 homens com nomes e mais pelo menos 2 irmãs. E por que nós podemos saber qual Tiago escreveu isso aqui? Dificilmente vai ser o Tiago, filho de Zebedeu, que era conhecido como apóstolo, como o maior, porque este morreu no ano 44. Então a data não dá. O segundo Tiago, que era o filho de Alfeu, o Evangelho cita ele, o livro de Atos também, mas de forma bem superficial. Agora, o que se concorda de forma unânime é que este Tiago que escreveu essa epístola aqui foi de fato o irmão de Jesus Cristo, este que é citado aqui em Mateus, que nós acabamos de ler. E veja que interessante. Este Tiago, irmão de Jesus Cristo e autor dessa epístola, durante o ministério de seu irmão, ele era incrédulo. Ele não acreditava no seu próprio irmão. Eu sei que hoje, você ouvindo isso, você pode dizer, pastor, que absurdo. Como assim Deus está na casa dele, dormindo com ele, no quarto com ele, ele não consegue ver e eu concordo com ele. É uma dificuldade imensa. Coloque-se no lugar dele. Se você tem mais irmãos aqui, imagine lá em casa. Na casa está o mesmo caminho, né? 4 irmãos e todas as suas irmãs. Pelo menos uma já tem. Imagina o seguinte, nós nos reunimos para almoçar, minha esposa vai, traz a comida, a gente serve, e de repente, o meu mais velho, o Cauã, ele diz assim, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, viverá eternamente. Você imagina o resto dos irmãos vendo ele falar isso?
Eu não sou muito fã de psicólogo, mas aí eu pensaria, falei, esse rapaz já está precisando, hein? Como assim? Não obstante, ele começasse a dizer, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, o bom pastor. Ele chegasse ao cúmulo de dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus, ali no original, no hebraico. Acho que até para o psiquiatra eu levava esse rapaz. Como assim? Você está dizendo que você existe antes de tudo. Que o Deus onipotente, onipresente, onisciente, você? Então a gente dá para dar uma certa razão para os irmãos de Jesus Cristo de não crer nele mesmo. É tão certo que João capítulo 7, põe por favor, Samuel, bem rápido, filho. Só põe para frente. João capítulo 7, versículo 3 diz assim, então seus irmãos lhe disseram, retira-te daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém que procura ser conhecido age em segredo. Já que fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem seus irmãos criam nele. Não só não criam nele, como os irmãos estão dizendo assim, olha, Jesus, você quer ser o famosinho da família, né? O famoso. Não, vá para Jerusalém, vá para a capital, vá para São Paulo, para Paulista. Quer ser conhecido, é para lá que você tem que ir. Consequentemente, não criam nele. Mas olhem que interessante. Mais tarde, anos mais tarde, esse mesmo Tiago, irmão de Jesus Cristo, que foi incrédulo enquanto o seu irmão estava diante dele, este Tiago se torna o líder da igreja. Este Tiago, ele é aquele que preside a reunião em Jerusalém. Em Atos capítulo 15, diz isso. Este homem incrédulo consegue reconhecer que aquele irmão que viveu com ele durante 30 e tantos anos não é apenas um irmão, mas era de fato Deus encarnado. É só pela obra do Espírito Santo que essas coisas são possíveis. Só. Humanamente falando, não tem como, não tem como. E veja a humildade de Tiago. Porque ele poderia ter começado a carta dele assim, ó. Tiago, servo de Deus, irmão de Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão. Ele não estaria mentindo se ele começasse a carta dele assim. Tiago, servo de Deus e irmão do Senhor Jesus Cristo. Mas repare o jeito que ele começou, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Ele se coloca como subalterno, como servo, como escravo de seu próprio irmão. A prova que Deus, através do Espírito Santo, agiu na vida dele foi justamente esta. E essa é a transformação que o Evangelho produz. O Evangelho, de fato, quando nós entendemos, não só apenas com entendimento intelectual, mas com o Espírito, através do Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é essa transformação que acontece. É tão certo que Elizabeth Jory, uma especialista em linguagem grega, ela vai dizer assim, põe para frente, por favor, meu filho. A palavra grega doulos, só rapidinho de ler ali, por mais que nós tenhamos aqui, né? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a palavra mais adequada ali seria escravo. Escravo. Doulos é um eufemismo, porque hoje em dia fica ruim falar, né? Eu sou escravo de fulano. Fica feio. Mas a tradução mais literal é escravo, literalmente. Olha o que ela diz. A palavra grega doulos refere-se a uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. A obediência era a tarefa, a humildade, a posição, e a lealdade, o relacionamento que um senhor esperava de um escravo. Não há maior atributo para o crente do que ser conhecido como servo de Jesus, obediente, humilde e leal. E o irmão de Jesus Cristo diz exatamente isso. Eu sou escravo deste meu irmão. Eu reconheço. Essa é uma das provas de que o Evangelho de fato transforma a mim e a você. Segundo, põe por favor. Segundo princípio, os cristãos e as aflições. Quando nós nos convertemos, o que a Escritura diz é que nós somos transformados em um povo especial. Agora fazemos parte da família de Deus, dos filhos de Deus. E assim também estava acontecendo com essas pessoas aqui,
ao qual Tiago endereçou a sua carta. Só que o fato delas e de nós sermos transformados em um povo especial não significa, em hipótese nenhuma, que seremos livres das aflições. De jeito nenhum. Nós vimos que o remetente aqui é Tiago, mas veja o destinatário. Para quem ele escreveu essas pessoas? Ele vai dizer no versículo 1, né? As 12 tribos da dispersão, saudações. Aqui a palavrinha dispersão fica fácil de entender, né? Aqueles que estavam dispersos. Dispersos por quê? Por conta da perseguição. Aquele povo, convertido ao cristianismo, começou a ser perseguido de todos os lados. Perseguidos, suas casas tomadas, muitos foram mortos, assassinados, decapitados, justamente por conta de sua fé. E o mais interessante é que Tiago, ele não engana as pessoas. Do contrário de muitos falsos evangelhos que é pregado hoje, onde raramente se prega sobre dificuldades, sobre lutas, sobre provações, onde primeiro só se prega sobre bênção atrás de bênção, bênção atrás de bênção, e talvez, e olhe lá, no final, olha, mas talvez possa ter uma dificuldadezinha. Não. Tiago, ele inicia a sua carta no primeiro versículo, dizendo o quê? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Vocês estão dispersos, vocês estão sofrendo. E ele ainda vai dizendo no versículo 2, meus irmãos, considerai por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias tribulações. Essa é a realidade. O mundo é atribulado. A nossa vida é desgraça em cima de desgraça. Eu queria falar para você que não, mas é. A vida é dura, a vida é triste. A vida, via de regra, é mais sofrimento do que alegria. E por que é importante você saber isso aqui? Porque é isto que vai fortalecer você diante das dificuldades. Porque se você se converte, entre aspas, por conta do emocionalismo, ai, eu fui a um culto, o pastor orou, ai, deu aquele arrepio, ai, aquele povo é legal, ai, aquelas músicas que ficam 15 minutos repetindo, ai, entrava em êxtase. Se você se converte por conta da emoção, quando a emoção acaba e você entende a realidade da vida, a possibilidade de você ir embora é enorme, enorme. Tiago, ele começa mostrando a realidade do mundo. A vida do cristão é uma vida de tribulação, de dificuldades, de angústia. Eu amo os escritos antigos, principalmente a literatura, justamente porque eu acredito que ela reflete muito mais a realidade do mundo do que os contos de hoje em dia. Veja o exemplo. Shakespeare é fantástico. Via de regra, suas obras são só desgraça. Hamlet, desgraça. Fulano que mata o outro escondido atrás da cortina, e o outro é bastardo. Ou talvez o mais conhecido aí, talvez Romeu e Julieta. Olha a história. O cara está apaixonado pela moça, a moça apaixonada por ele, as famílias em pé de guerra. E então o único jeito, eles dão um jeito de ficar juntos. Olha, eu vou tomar uma porção que finge que morre. E o cara vai tomar uma porção, finge que morre, e depois a moça, o rapaz, olha, calma aí, ele está morto, e vai e toma um veneno de verdade, morre também, e o outro acorda, viu que o outro tinha morrido. O que ele faz? Se mata depois também. É assim. É desgraça em cima de desgraça. Essa é a realidade da vida. Fuja de pessoas que prometem vida cristã tranquila, sem perseguição e sem dificuldade. A vida é dura. Esses homens e mulheres, eles eram crentes, mas eles foram extremamente perseguidos. Por onde eles iam? Hoje aqui em nosso país, talvez você não tenha um senso de realidade que é ser perseguição. Mas experimenta pegar esse livro aqui e tentar pregar lá na Arábia Saudita. Lá no Iêmen. Sabe o que vai acontecer com você? Acabou. Acabou você. Não há possibilidade. Experimente abrir a Bíblia numa praça da Coreia do Norte, China. Eu sei que aqui, por enquanto, está tranquilo. Mas essas pessoas eram crentes, fiéis, foram perseguidas. Eles eram cidadãos dos céus. Mas foram dispersos nessa terra, a ponto de não ter morada. Graças a Deus que todos têm um lar. Alguns um lar mais bonito, outro um lar mais humilde. Mas todos têm. Essas pessoas ficaram sem terra, sem lugar para morar. Essas pessoas eram crentes, mas eles tiveram seus bens saqueados. Foram oprimidos por pessoas.
Eles eram crentes, e no capítulo 5 vai dizer que eles ficaram enfermos, que eles passaram dificuldades, que eles eram cristãos fiéis e sofreram horrores. Então é de suma importância que você entenda que a vida cristã não é uma vida numa redoma de vidro, onde nada chega a você. Muito pelo contrário, vida cristã é sermos de fato expostos a sol e chuva. E no sol que está fazendo, dá para você ter uma ideia o que é. Né? Essa é a vida cristã. Uma colônia de férias não tem a ver com o cristianismo. O cristianismo talvez teria mais, uma figura mais adequada seria um campo de batalha, onde nós temos lutas diárias, por vezes perdemos, mas sabemos que a guerra de fato venceremos por conta do nosso general Jesus Cristo, mas perderemos várias batalhas. Nós não somos poupados dos problemas. Cristãos fiéis enfrentam e passam por provações, e alguns durante toda a vida. E se você entende que isto é o que vai acontecer com aqueles que piedosamente creem, fica muito mais fácil, diante da tribulação, você se manter firme. Terceiro, põe ele por favor, meu filho. Terceiro princípio, como transformar tribulação em triunfo. Versículo 2 ao versículo 4, leia comigo, por favor. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Mais uma vez, Tiago reafirma, provações são totalmente compatíveis com a fé cristã. Totalmente compatíveis. Na verdade, é natural que sejamos provados. Jesus Cristo nos adverte. Lembra em João 16? De forma bem clara ele diz, no mundo tereis alegria. Não é alegria, né, gente? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, em Atos, ele vai dizer, por muitas tribulações é necessário que entremos no reino de Deus. Paulo não diz por algumas tribulações, mas ele diz por muitas. Gente, e pelo amor, já viu o currículo de tribulação de Paulo? Paulo foi apedrejado, dado como morto. Alguns acreditam que de fato foi um milagre, Paulo morreu e ressuscitou. Foi apedrejado, dado como morto. Aquele açoite que Jesus Cristo recebeu lá do Paixão de Cristo, que você assistiu, Paulo recebeu 5. Paulo sofreu um naufrágio. Paulo era perseguido por onde ele ia. E ele diz, importa que por muitas tribulações entremos no reino de Deus. E as provações, elas são variadas. É interessante que essa palavrinha aqui no versículo 2, né? Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passarem por várias tribulações. Várias. A palavrinha no grego aqui para várias é poikilos, da onde vem a nossa palavrinha policromático. Sabe? Várias cores. Traduzindo, a vida cristã tem tribulação de tudo que é cor que você imagina. Tem aquele azul clarinho, o azul bebê, que você passa tranquilo? Tem. Tem o azul marinho, que já começa a ficar um pouco mais difícil. Tem o vermelho, que já começa a nos desgastar mais. E a coisa, por vezes, fica preta. É assim que funciona. As provações, elas são em diversas áreas. E das mais diversas formas. Por isso você tem que estar preparado. Veja se não é assim. Às vezes eu converso com alguns irmãos solteiros, alguns jovens, eles querem casar, e tem que casar mesmo, benção. Porque eles dizem, pastor, é muita provação, essa vida de solteiro, meu pai amado. É verdade, só que ele pensa que ele vai casar e vai resolver o problema. Não, ele vai só mudar o problema, não que o casamento seja problema, pelo amor de Deus, o casamento é benção. Mas há problemas no casamento também, há problemas na vida 2. Daí você pensa assim, olha, então, e filhos? Filhos são bênçãos? Sim. Mas criança também traz angústia. Claro que traz. Basta engravidar e já começa a angústia, porque daí passa mal, vomita, não dorme direito. Aí a criança, a mulher pensa, vou ter que ir ao hospital. Partir a barriga no meio e fica angustiado. Daí depois que nasce, a preocupação é o quê? Como que eu vou criar essa criança? E agora? O mundo está tão difícil. Pequenininho, a hora que tiver maiorzinho vai estar mais tranquilo. Não vai ter as angústias de 7, 8, 10 anos. Quando passar essa idade, chegar nos 15, daí que complica o negócio. Essa é a vida.
Mas quando os filhos casarem? Eles vão casar, vão ter os problemas deles. E diversas vezes os problemas deles vão ser trazidos para você. Essa é a vida, passamos por inúmeras provações. Mas a boa notícia, como nós lemos aqui, ele diz, tende bom ânimo, né? Ao passardes por várias tribulações. Passardes, não é viverdes. Eu sei que algumas tribulações, né, nós passamos de forma bem rápida, outras talvez de uma forma um pouco mais lenta. Algumas demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é certeza que passaremos. E via de regra, sabe de onde vêm essas nossas provações, essas nossas tribulações? Primeiro vem da nossa natureza, não adianta. O simples fato de sermos humanos já nos faz estarmos ali, né, sermos uma vitrine para vício, para enfermidade, dificuldades das mais variadas possíveis, acidentes, desapontamentos. Outras inúmeras provações procedem da nossa pecaminosidade. Todo pecado tem consequência. Não adianta. Todo pecado tem consequência. E Tiago vai dizer que o seu comportamento, e principalmente aquilo que você fala, tome cuidado, você vai dar conta do que você fala e do que você faz. E a vida é assim. Quantas pessoas às vezes, está lá, né? Tinha um parente meu com câncer, situação muito difícil, e você pensa, por que será? Era porque fumou a vida inteira. É consequência mais natural. Vai culpar quem? Não tem quem culpar. O nosso sofrimento inúmeras vezes vem das nossas escolhas erradas. Quantas pessoas, quantos jovens, às vezes preocupado em casar, e está lá, pastor aconselha, o pai aconselha, todo mundo aconselha, dizendo, presta atenção, olha o caráter da pessoa, porque esse corpo bonito um dia acaba. Daí não, como olha lá a mocinha, tudo firminho, tudo no lugar, esquece de olhar para o caráter, daí casa. Daí depois a mulher não gosta de lavar a casa, não gosta de cozinhar, não gosta de arrumar nada. É uma porquice a casa. Daí ele trabalha o dia inteiro e chega em casa, tem que arrumar a casa e ainda fazer a janta. Minha vida é difícil. Por que você não viu lá atrás? E mulheres também, né? Olha o rapazinho com o gelzinho no cabelo, o shape em dia, né? Falando na linguagem mais popular aí, o shape em dia. E não se preocupa se é um trabalhador. Daí o rapaz às vezes tem alergia à inchada. Mas o shape está em dia. Aí casa, daí depois não sabe por quê. Sofre. E é claro, essas provações também, elas vêm sobre nós pelo simples fato de sermos cristãos. Se você for um cristão genuíno, se você for um cristão fiel, seja no seu trabalho, faculdade, no seu seio familiar, qualquer lugar, seja um cristão genuíno e prepare-se para ser perseguido, porque esse mundo nos odeia. Então as provações virão de todos os lados. E umas provações vêm apenas para que Deus manifeste a sua glória. Porque convenhamos, ninguém escolhe aqui, por exemplo, ter um filho cego, surdo, mudo. Você não escolhe. Em João capítulo 9, nós vemos um exemplo disso. Um homem nasce cego, e lá com seus 30 e poucos anos, Jesus o cura. Mas imagina, 30 anos sem enxergar. 30 anos. Tinha uma irmã que vinha à nossa igreja, ela era cega. Ela ficou cega com 7 anos, por conta de um tiro, de uma brincadeira com um primo, um monte de coisa lá, uma espingarda, pegou aqui do lado e vazou os 2 olhos. Não enxergou mais nada. Mas ela ainda viu alguma coisa, né? Ali até os 7 anos. Gente, tira o copinho da mão dessa criança, por favor, estou me desconcentrando. E essa moça, ela... Quantas vezes eu ia pegá-la na casa dela, e como era num apartamento lá, e eu esperava no portão aqui, eu ficava batendo a chave no portão assim, para que ela pudesse vir em linha reta. Porque do contrário, né? Pendendo para o lado assim. E quantas vezes eu a visitava, eu chegava em casa, eu amarrava uma meia no olho, ficava uns 5 minutos sem enxergar. Só para eu imaginar um pouco como que era a angústia dela. Deve ser algo angustiante. Em João 9, esse homem nasceu cego. E os discípulos, lembra? Mestre, quem pecou para que ele pudesse nascer cego? Ele mesmo? Mas como assim ele mesmo? Só foi em outra vida. Aos discípulos meio espíritas. Ele mesmo ou os seus pais? Vocês lembram qual foi a resposta de Jesus?
Nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Então, às vezes acontece. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma anomalia, às vezes algo que não queríamos. Mas de alguma forma, a glória de Deus vai se manifestar. E quarto e último para encerrar, põe ele, por favor. Quarto e último princípio. As provações são pedagógicas. Versículo 3, mais uma vez. Sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A palavrinha aqui grega para perseverança dá o sentido de uma paciência triunfadora. A importância de, diante das dificuldades, das situações difíceis, sermos pacientes para que possamos triunfar. Tudo que a gente não é, né? Paciente. Queremos as coisas para ontem. Mas não é isso que a Escritura diz. E as provações, via de regra, é Deus nos esculpindo, nos moldando. Talvez se um diamante pudesse falar, naquele processo onde ele é lapidado, tirado a sujeira, esquentado, ele gritaria muito, com certeza. E assim acontece comigo e com você também. As provações são formas de Deus nos moldar, para que Deus possa ver o melhor em nós, para que Deus possa fazer com que nós venhamos a amadurecer, a crescer, para que nós tenhamos a nossa fé maior. Não foi exatamente isso que aconteceu com Abraão? Olha a prova que ele teve. Anos sem filho. Na velhice, Deus dá a ele um filho. Depois que o menino nasce, ele velho, a mulher estéril. Já é um milagre ter filho. O que Deus faz? Mata seu filho. Pelo amor, se você tem filho, o simples fato de pensar em algo parecido com isso é de chorar. Imagina você levantando ali, punhalzinho, seu cutelo, para sentar no seu menininho. Abraão fez isso. Deus o impediu antes de concretizar. É por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Paulo, em Romanos capítulo 5, vai dizer que as tribulações nos levam à maturidade. Romanos 5:3. Olha o que Paulo diz. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a aprovação, e a aprovação, a esperança, e a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Qual deve ser a nossa atitude diante das tribulações da vida? Tiago responde aqui no versículo 2. Tem de motivo de grande alegria o passares por provações. Parece incoerente. É para mostrar que, de fato, o cristianismo não é algo natural. Não tem como ser. Não tem como. Em vez de você murmurar, reclamar, ficar amargo, entrar na caverna do isolamento e não conversar com ninguém diante das dificuldades da vida, o mandamento é: alegre-se, porque Deus tem algo para ensinar a mim e a você. Deus quer fazer com que nós cresçamos, amadureçamos diante das dificuldades. Ou seja, nós chegamos à conclusão de que o cristianismo ou ele é loucura, ou ele é algo sobrenatural. E é claro que é a segunda opção. O cristianismo é algo sobrenatural. Diante das provações, das dificuldades, das mais difíceis que passarmos, lembre-se sempre, Deus é pedagógico. Ele quer fazer com que nós avancemos em alguma área. E você pode ver, você, via de regra, só amadurece, só melhora, só cresce depois da dificuldade, depois da aprovação. Eu falei aqui quarta-feira passada sobre nosso pastor, sobre o pastor Rodrigo Mocelin. Aqueles que o conheceram antes dele ter o primeiro filho e o conheceram depois, sabem que ali
a dois homens totalmente diferentes. Ele era um antes de ter filho. A partir do momento que o seu primeiro filho nasce com um caroço desse tamanho na cabeça e o médico dizendo que ele ia morrer, pensa num homem que aprendeu a se humilhar, a ser mais humilde. Assim acontece conosco. As provações sempre serão pedagógicas. Por esse motivo, diante da dificuldade, em vez de murmurar, em vez de reclamar, ore ao Senhor dizendo: ó Deus, o que o Senhor tem a me ensinar diante dessa dificuldade? Onde o Senhor quer me levar? Onde? É só assim que eu e você conseguiremos passar por essas dificuldades. Hoje de manhã eu dei o exemplo aqui no culto. O Tiago, meu primo, ele que é o tesoureiro da igreja, eu converti primeiro que ele foi a questão de alguns meses depois. E eu lembro que nós fomos soldados da aeronáutica junto, passamos no primeiro concurso especializado junto, e depois abriu uma prova para cabo, tinha 2 vagas, passou eu e ele. E este curso era sempre feito onde a gente estava, em Guaratinguetá, ali, onde servíamos. Justamente no ano que a gente passou, foi lá para o Rio Grande do Sul o negócio. 3 meses longe. E detalhe, 2 dias antes da gente ir, ele descobriu que a esposa dele estava grávida do primeiro filho. 2 dias antes. Daí você imagina a dificuldade de você descobrir agora, já vou ter que sair, ficar 3 meses longe. 3 meses. Ele não era cristão nessa época ainda. E eu lembro de Deus usando essa circunstância para que lá ele pudesse ouvir o evangelho e se converter. Aquela dificuldade, aquela separação momentânea, aquela provação, trouxe para ele a bênção mais preciosa que ele poderia ter na vida, que é a salvação de sua alma. Então, em todas as provações, em todas as dificuldades, é sempre Deus nos moldando para que a gente possa amadurecer de alguma forma. E essa alegria, como o Tiago diz aqui, a alegria na tribulação, ela só vem de fato quando a gente aprende a confiar na soberania de Deus. A saber que Deus é soberano, que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for a vontade do Senhor. Quantos irmãos aqui? Eu vejo hoje o Thomas com a Juliana com o Gabriel no colo. E toda vez eu lembro das 3 perdas que eles tiveram. Alguma coisa Deus ensinou. A Lígia, o Manassés, a mesma coisa. Todas as dificuldades e todas as tribulações, pode ter certeza, não acontecem ao acaso. São algumas formas doloridas, é verdade, mas que Deus nos usa para que possamos crescer. De que Ele está no controle, você não deve ter dúvida. De que Ele é soberano, você não deve ter dúvida. E se Ele é soberano e Ele está no controle, pode ter certeza, Ele sabe o que estamos passando e, principalmente, sabe para onde está nos conduzindo. Amém, meus irmãos?